Fala pessoal, quero dizer da honra que é para nós, nosso quarto aniversário, e nós temos o prazer de receber a Lorene Rabelo. Ela é executiva de contas do Sistema Verdes Mares, e eu acredito que nós temos aqui uma boa conversa que vai gerar insights, um bom aprendizado, principalmente para você que almeja comunicar, influenciar e, obviamente, fazer grandes negócios. Ela tem muito a nos falar sobre a experiência dela. Então, fique esperto aqui no Creative Talks. Temos muito a falar, transmitir, dizer e aprender com essa fera que está conosco aqui, tá? Porém, um prazer ter recebido o nosso convite. A honra é nossa nesse quarto aniversário. E nós temos o conhecimento de que você tem muito a falar a respeito daquilo que envolve o comercial, a comunicação. Pelo que eu estou a ver, você é professora da Faculdade Cearense, membro do CDL Jovem de Fortaleza, hoje executiva de contas no Sistema Verdes Mares. Então, uma vasta experiência em gestão de projetos, processos, relacionamentos com clientes. Então, seja muito bem-vinda. Uma honra para nós ter você aqui. Muito obrigada, primeiramente obrigada pelo convite. Espero que eu possa corresponder à altura tudo que você falou. Não, nós temos a convicção, assim, disso. Nós Oh. estamos há um tempo esperando esse encontro, porque a gente descobre no decorrer das entrevistas que nós aprendemos muito com aqueles que conseguem fazer com excelência no dia a dia, que é o seu caso, e tem muito a nos ensinar, como a nossa audiência tem muito a ensinar a nossa audiência. Então é uma honra ter você aqui conosco. E aí, eu tenho que, lhe questionar, como é que você começou na área de comunicação? Como é que foi isso, né? Bom, eu digo que eu sou uma ovelha negra da família, né, porque a minha família é médicos, enfermeiros, advogados, então eu fui a única que fui para um lado onde ninguém conhecia o que se tratava, né. Mas a minha decisão para publicidade, para comunicação, veio realmente do que eu via de pouco de propaganda no ar na época, né. E eu fui estudar um pouco mais, né, eu sou da geração de um Washington Oliveto, né, de um Roberto Justus, e eu fiquei encantado. Eu ia fazer medicina também, até o meu segundo ano, terceiro ano, recebi jaleco da minha mãe, lindo, mas aí eu disse: "Mãe, eu quero isso aqui". E aí ela, quando ela viu, não, de faculdade pública, né, porque na minha geração você tinha que estar na faculdade pública, né, era de dia. Eu falei: "Ah, mãe, mas eu queria fazer uma faculdade particular, porque eu quero trabalhar de dia e estudar à noite". E graças a Deus meus pais sempre foram, assim, me apoiaram muito em tudo, né. Nunca entenderam muito bem, até hoje eles não entendem muito bem, mas me apoiaram e eu consegui fazer exatamente o que eu gostava, né. Hoje eu digo que, eh, "Lorena, alguma vez você se arrependeu do que você fez?". Não. E aí eu fiz a faculdade de publicidade, na época era a antiga FIC, que hoje é Estácio, amei, e aí fui me especializando, né, fiz MBA em marketing, teve um momento da minha vida que eu queria pensar fora da caixa, fiz MBA de gestão de projetos e processos, fiz muitos cursos, assim, porque assim, eu sabia que eu queria atuar, mas eu não sabia aonde eu queria atuar. E aí eu fui fazendo curso, trabalhando em agências, fui veículo, fui cliente, e disse: "Não", até eu me encontrar, que eu me encontrei com essa parte comercial e mídia, né. E é uma experiência, assim, que eu digo que se puder faça. Trabalhei de graça, né, assim, na minha como professora eu escuto muito isso: "Ah, professora, mas o estágio é tal e é de graça". Eu: "Talvez não seja de graça, mas você vai aprender, só saiba se posicionar". E fui, trabalhei de graça, trabalhei ganhando bem, fui contratada pela empresa, na empresa que eu estou hoje, que é o Sistema Vesmaras, eu já tinha ido outra vez como estagiária e fui contratada. Enfim, eu acho que a gente tem que seguir o caminho que a gente acredita, mas a minha ida para a comunicação foi essa, foi realmente apostando sozinha e aquela história, meus pais vestiram a camisa e fui junto com eles. E você estava há pouco me dizendo que, poxa, estava naquela expectativa de como é que seria, digamos, né, poxa, será que eu vou, atender essa expectativa que estão depositando? Mas o que eu vi em você foi de uma humildade, Oh. porque você me falou
Você termina a graduação, da graduação você vai para o MBA em marketing, depois faz o MBA, gestão de processos e Processos e projetos. projetos, não é isso? E em toda essa caminhada você estava no Sistema Verdes Mares? Não toda ela, né, eu sempre durante o período acadêmico, eu estagiava, então, como eu falei, como eu queria conhecer tudo, eu de manhã estava numa empresa e à tarde em outra. Teve época que eu estava de manhã no Sistema Mares e à tarde eu estava no SG, ou eu estava no BEC, ninguém vai saber, né, nossa Banco audiência. do Estado do Ceará, galera. Foi Gente, é o comprado pelo Bradesco. Bradesco, pronto. E aí estava à tarde no Sistema Mares, então assim, mas quando eu fui contratada primeiramente pelo Sistema Mares. E aí eu tive que abrir mão do outro estágio e foi onde eu comecei a minha carreira. E detalhe, o curioso é que nesse processo, já como profissional, já em sala de aula, eu também tive a pós-docência de ensino superior, né, em docência. E é impressionante como às vezes a gente acha que o ser humano ele é bom naquilo. E quando você começa a ver outras coisas, você vê que a gente, na verdade, não tem limite. Né? Sim. Assim, se a gente estiver disposto, realmente a gente consegue estar atuando, porque eu estava de dia no sistema e à noite dando aula, tá atuando em várias áreas e bem, não é nada impossível, né? Porque eu tinha vontade de lecionar, mas eu achava que eu nunca estava preparada para isso. Né? Assim, eu realmente, assim, meus primeiros 6 meses eu ia gelada. E aí ninguém percebia, mas assim, por dentro eu rezava para acabar aquela aula, né? E tá tudo bem, e perguntar aos alunos, olha o que que a gente pode melhorar. Porque assim, falando até da nossa pauta, o relacionamento é isso, né? Eu acho que o relacionamento é você sempre vai ter o que aprender e o que ensinar alguém. Sempre. Então, assim, um relacionamento, se a pessoa não te deu um bom dia, mas ela te relacionou com o olhar dela já vai dizer muita coisa para você. Eu achei isso lindo demais, Hum. quando você falou sobre o relacionamento, né. Determinante, né. Relacionar é determinante. Eu estava antes de vir para cá, eu li uma frase do Winston Churchill, né, que foi o primeiro-ministro inglês à época da Segunda Guerra Mundial, e foi ele que Olha liderou eu um aqui país aprendendo, viu? contra o nazismo. E ele disse que a primeira forma de você persuadir alguém é você gostar desse alguém. Nossa, E aí legal. você me fala sobre relacionamento, aí você me fala sobre o bom dia. Então, por vezes, as pessoas, elas manifestam um nível de comunicação que vai para além das palavras. Sim. Mas o que é que te apaixonou na área comercial? Porque você é uma comunicadora, você é professora, você é líder, você influencia. O que é que te apaixonou na área comercial? O dia a dia. A agitação do dia a dia, são os desafios, né, assim, quem é da área comercial não toda área tem seu desafio, óbvio, mas eu digo que a gente não pode, a gente tem minis infartos a cada minuto, né. Infarto. Porque Por quê? assim, porque é tudo a dinâmica, o dia a dia ele é muito intenso, né, porque assim, o comercial se usa muito relacionamento, né, assim, por exemplo, eu atendo o cliente. Relacionar é comunicar? É comunicar. É como eu falei, assim, às vezes um olhar, uma coisa eu não me relacionei com aquela pessoa, relacionou sim, ela entendeu alguma mensagem A quando você importância do falou, relacionamento. é a base. Eu acho que o ser humano, até os animais que não são racionais, né, se dizem, se relacionam. Nós somos racionais, então a gente que tem que se relacionar mesmo, porque eu consigo dizer, entender, compreender, eu tenho uma cabeça pensante, né, assim, por isso que eu digo que o ser humano não é à toa que ele está nesse mundo diferente, não é à toa que aquela história, eu sou acredito em Deus, né, então assim, Deus nos deu essa cabeça para alguma coisa. Então, acho que uma delas é para como se relacionar e sobreviver no mundo que a gente vive, independente do mundo que você esteja, onde você esteja, que país você esteja, com quem você esteja. Mas a sobrevivência da gente é muito mais fácil do que um ser racional. Porque a gente consegue aqui, na mesma hora, pegar um gancho. Eu digo que não é só a boca que fala, né? Existe o livro que fala que o corpo fala. Eu acredito muito nisso. Às vezes você calada no canto observando, a pessoa se relacionou com você de uma forma muito mais do que se ela tivesse aberto a boca e falado por meia hora. MBA em marketing, MBA em gestão de processos e projetos. E aí eu te pergunto, comércio é compra e venda? Existe uma compra e uma venda, mas para que isso aconteça, tem muita coisa envolvida, né?
mas é com uma compra e venda. Então essa coisa envolvida é o relacionamento. É o relacionamento, uma delas. E dependendo do o que eu quero comprar e como eu quero comprar, o relacionamento ele vai ser um Quando pouco é mais que importante. uma compra, quando é que uma venda, elas começam? Acho que é a partir do interesse de começar. Porque, assim, eu posso estar interessado em te vender algo. Então, eu já começou para mim o início do processo. Eu vou ter que te convencer, primeiro é falar comigo. Então, ali já começou o processo de compra e venda, né? Se eu estiver cometendo alguma asneira, se eu estiver dizendo alguma coisa assim, eu não sou especialista nessa área, estou aprendendo com você, e aí eu vou lhe perguntar algo. O seu papel é decisivo no sistema Verdes Mares, porque você é executivo de contas, então, na realidade, você está, se eu estiver enganado, que você me Uhum. corrija, mas é a minha percepção rápida, você, na realidade, estar vendendo aquilo que será poderosamente lucrativo para o seu cliente. E é o que ele acredita, né? É a aposta dele. Porque, assim, muito dos. Então você vende a possibilidade do cliente, de empresas e pessoas prosperarem a partir da comunicação que o sistema Verdes Mares irá fazer, é isso? É, eu não tô só nesse processo, mas eu sou a que vai falar, vamos dizer assim, né? Por que que eu estou dizendo isso? Eu sou a porta-voz do Sistema Vezes Mais para o cliente. Ele vai me procurar, mas assim, o que eu vendo não é algo tangível. Porque quando você faz uma propaganda, eu não posso dizer para o cliente, ó, faça essa compra, faça um ano de TV, que você vai ter esse retorno dessa forma. Não posso, eu trabalho com números. Claro que a gente tem base de pesquisa que dá o fundamento, mas eu não dou a certeza. Então, o que eu trabalho não é uma coisa tangível, ele vai ter que apostar junto comigo. Mas ver o crescimento do cliente, ver ele apostando, é o que torna o nosso trabalho prazeroso, né? A gente tem N casos, assim, por exemplo, eu trabalhei na Zeni, ou eu trabalhei na SG, que era uma agência da Zeni. Quando eu trabalhei como estagiária, a Zeni estava crescendo. Então, teve toda uma aposta do seu Zeni junto com, né, o seu Assis, que é o antigo dono, que para ser a Zeni o que a Zeni é hoje. A Zeni hoje concorre diretamente com o Magazine Luiza da vida, que é um cliente nacional. Então, assim, é muito bacana, né? A aposta aí quando eu digo que eu não estou só é isso. Eu sou o atendimento, mas eu tenho uma agência que se comunica bem com o cliente, faz com que lá a ponta entenda o que está sendo divulgado. Eu sou o canal, eu sou como ela vai se comportar, né? Como eu vou estar ali, ó, a porta está aberta e você dá o seu recado. Você é executivo de contas do sistema Verdes Mares. Quantos veículos você tem a responsabilidade de alimentar o relacionamento com a cadeia de clientes e, obviamente, fazer a venda acontecer? Eu vou fazer uma conta rápida, tá? Tá. Eu tenho o Diário Nordeste, tenho o Portal G1, TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri, TV Diário, 93, Verdinha, Recife FM, 8. Basicamente 8 agora, né? Mas dentro desses canais existem vários subcanais, né? Porque assim, se eu for pegar uma grade de uma TV diária, ela tem numa semana em torno de 15 programas, 20 programas. E aí, desses 20 programas, eu tenho várias possibilidades de negócio. Eu tenho um Programates, que é um programa dentro de um programa. Então, a responsabilidade, ela é alta, né? Mas, como eu disse, é prazerosa, né? Por isso que eu estou aí já, vamos arredondar aqui para 15 anos, né? Nesses 15 anos, quando você procura um cliente, uma empresa, eu poderia pensar também em empreendedores ou só Sim, empresas. sim. Quando você procura empresas ou empreendedores, qual é a assertividade? Você vende o que para ele? Olha, eu costumo dizer que eu tenho que me relacionar com ele primeiro. Eu tenho que entender. Porque, assim, por exemplo, recentemente eu tive na PEC Nordeste. Na PEC Nordeste, eu vi O que alguns. significa PEC A Nordeste? PEC Nordeste é uma feira que a gente tem anualmente do agro, né? São expositores e são pessoas que param, acredito, não lembro agora se é 3 ou 4 dias, para falar do universo do agro. E nós somos um polo muito bom para o agro, né? E eu estive nessa feira e aí eu vi muitos clientes potenciais que não estavam no sistema Verdes né? E aí eu fiquei me perguntando, bom, mas por que que ele estaria conosco, né? E aí não vou fazer propaganda, mas eu fui ver, olha, esse aqui ele exporta, ele tem interesse no interior do estado, e eu tenho emissoras que estão no interior do estado 100%, a TV Diária é uma delas. E aí eu vou
fazer o relacionamento. Vou conversar, converso com quem está expondo, às vezes já é o próprio dono, às vezes é uma pessoa do comercial, às vezes é uma pessoa do marketing, mas eu pegar um caso real que teve, que a pessoa ela era do comercial. E aí eu falei: "Olha, eu trabalho, chamo Mares, vi aqui, entrei aqui no site, no Instagram de vocês, vi que vocês têm no interior do estado, dentro do meu portfólio eu tenho isso desse jeito. Será que eu não posso ajudar você? O que é que mais? Por que que a empresa está aqui? Porque o stand já era lindo, era assim, coisa de primeiro mundo. Olha, a gente está aqui porque aqui tem muitos clientes que circulam de dia e a gente precisa disso para isso. Aí eu também consigo fazer isso. Aí eu disse: "Vocês têm alguém que cuida dessa parte comercial, de comunicação de vocês, de marketing?" Ela: "Tenho. É a fulana." "Você poderia me passar o contato? Se você puder abrir a porta e dizer quem sou eu, para não ficar chato eu mandar um WhatsApp para a pessoa do nada, né?" Ela: "Não, claro. Por quê? Porque eu sei que ela tá lá para vender. Se eu abro o canal, mais pessoas vão saber da empresa, mais chances de vendê-la. Então eu vou ter, né, ela vai conseguir vender mais e mais. Em resumo, ela me ajuda, porque futuramente eu vou ajudá-la. Ela vai ter mais possibilidade de negócios." Nós somos uma empresa, né, que trabalha nós temos um estúdio com produção de conteúdo. E uma das coisas mais poderosas que nós acreditamos é no poder da comunicação. Sim. E a comunicação, ela envolve sim, para ser assertiva, para que ela possa prosperar, ela envolve relacionamento. Sim. Mas quando você está falando, Lorene, aqui, algo assim que me impressiona é o poder que é gerado na construção de relacionamentos comerciais que são capitaneados pela sua função. E Uhum. por que eu estou a dizer isso? Porque se eu tenho um stand fixo em algum lugar do Brasil, e eu de repente passo a te conhecer, e você me apresenta o alcance do Sistema Verdes Mares, então esse stand físico, ele pode alcançar em progressão Ah, geométrica vai. dezenas, centenas, milhares de pessoas. Sim, sim. Não tem limite, né, assim, o limite tá na cabeça, no caso, eu que atendo os empresários, na cabeça do empresário, até onde ele quer ir, né, como ele quer ir. E aí, muitas vezes, a gente faz, puxando o gancho para o relacionamento, eu faço o papel, por exemplo, hoje mesmo, na hora do almoço, um cliente me ligou porque ele estava precisando de uma consultoria. Ele cresceu, mas cresceu de forma, vamos dizer assim, orgânica, sem muito preparo, e hoje ele não consegue dar conta do volume de venda que ele tem. E aí: "Lorena, eu preciso de uma empresa, eu preciso de um sistema." E é muito bacana, por isso que eu digo assim, não é o se relacionar, é como você se relaciona. Porque eu fico muito feliz em poder ajudar, mas eu fico mais feliz ainda porque eu sou uma pessoa que ele confia, né, assim, a partir do momento que um cliente liga para você para falar coisas que vai além do seu trabalho, porque o meu trabalho é atendê-lo, gerar negócio, fechar canais dentro do sistema Vezes Mais, onde ele tenha retorno. O meu papel é esse. Mas a partir do momento que o cliente me liga para pedir além disso, mostra que ele confia na minha pessoa. E eu acho que o relacionamento é muito disso. Se a partir do momento que você consegue passar essa credibilidade, essa segurança, porque ele, com certeza, como ele é um empresário, ele tem N contatos. E talvez ele tenha contatos mais importantes, mais relevantes Sim, que o meu, né? Porque, sim. assim, querendo ou não, eu tenho um limite, eu chego até aqui. E ele te liga, quer te ouvir, poxa, eu fico muito realmente assim feliz, fico lisonjeada quando eu recebo esse tipo de ligação. E aí eu digo que isso muito é o relacionamento. Que relacionamento? Como eu quero que o cliente me veja? Né? Assim, às vezes a gente fala, todo mundo tem que se relacionar. Calma, todo mundo tem que se relacionar como? Porque assim, a gente fala muito hoje nesse mundo de negócios, network, você tem que conhecer fulano. Não, não é, que não adianta nada eu conhecer você e não saber ter uma troca. Porque assim, quando eu falo troca, não é interesse. Assim, a gente não pode se relacionar com a pessoa já no interesse, não. É, poxa vida, eu tô aqui, hoje eu tô aqui, amanhã você tá aqui, a gente se ajuda. Eu acho que o relacionamento, ele é isso, né? Aquela história, como esse momento agora, a gente se conheceu através de uma outra pessoa. Essa pessoa, ela foi minha aluna. Então, como eu me apresentei para ela? Muitas vezes a gente está aqui e não se dá importância disso. Então, se ela talvez tivesse visto uma coisa negativa, morreu, ela passou de ano, ela não precisa nunca mais falar comigo se ela quiser.
E não, ela tá aqui me dando essa oportunidade, estou aqui com você, conheci a sua equipe. Ou seja, tá vendo como de um relacionamento a gente tira vários e tira proveito? Essa pessoa, pessoal, a qual ela está fazendo referência aqui, com muita atenção e carinho, é a Fernanda, minha sócia, né. Então você não reprovou a Fernanda. Não. Você teve muita paciência com ela então, né? Ela que teve comigo. Olha, pessoal, isso aqui é só assim, é uma tirada, a Fernanda é fantástica, a Fernanda é É, genial, tá, pessoal? maravilhosa, é Tô dizendo isso verdade. aqui pra vocês, mas nós chegamos onde chegamos porque a Fernanda tá dentro dos processos da empresa e ela tem, assim, um nível de criatividade, É. de atenção, de fazer as coisas com De tanto esmero, de comprometimento, né? comprometimento, É. que é algo realmente valoroso. Enquanto você estava falando, né, sobre essa questão do relacionamento com empresários, um livro que eu estou lendo, eu acho que vale a pena fazer essa citação agora, é Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim, E conta nesse livro que algo em torno de 80%, isso foi feito uma estatística, a partir de universidades americanas, sobre renda familiar. Renda familiar. E aí criou-se, o cara entrevistou 5.000 pessoas sobre vida profissional e o patamar financeiro que essas pessoas, né, de classe média alta, alcançaram ao longo da vida. E percebeu-se que 80% dos recursos que eles angariaram ao longo da vida estiveram relacionados aos relacionamentos que eles tiveram. E olha. aí, relacionamentos associados a amizades, a pessoas físicas, a empresas. Então, quando você começou a falar, minha cabeça começou a fritar, porque você imagina então, como executivo de contas, em uma área de extrema relevância do sistema Verdes Mares, você consegue ouvir a dor de um cliente e potencializar a necessidade dele para que o alcance da gama de clientes possa ser uma realidade. Então, muita gente prospera. Sim, Uma vez essa comunicação sendo assertiva, e você faz isso acontecer, muitos clientes prosperam. E aí eu não posso deixar, obviamente, de lhe fazer esse questionamento: qual o grande desafio da sua função como executivo de contas? Qual o grande desafio, especificamente dessa área comercial que envolve tecnologia e comunicação? ó, a gente está realmente avançado a questão de tecnologia. Mas uma coisa que eu sempre digo quando eu falo de tecnologia é que não adianta. Tudo ainda vai ser relacionamento e vai ter pessoas. Então, assim, hoje eu acho que o maior desafio é muitas vezes a pessoa acredita que é A que vai substituir B. Não. É como você se relaciona. O maior desafio está nos relacionamentos. Porque, assim, entenda que para eu fazer meu trabalho bem feito, eu não faço só. Eu tenho toda uma equipe por trás. Eu tenho um jornalista que vai escrever uma matéria que vai dar a audiência. Eu vou ter uma pessoa que eu vou colocar o contrato na casa e ela vai faturar. Eu vou ter a pessoa que vai saber o melhor lugar para colocar aquele comercial. Então, eu tenho que me relacionar muito bem com essas pessoas. E relacionar, quando eu digo bem, não é fazer carinho ser legal, não. É entender tudo, entender o todo. O executivo de vendas, ele vai além do vender. Ele vai entender o todo, porque ele não é a ponte. Ele é como se fosse imagina um centro e ao redor vai estar todo mundo envolvido. Eu vou ser esse centro. Então, se por acaso eu vender o melhor negócio para o cliente, ele apostar e eu não me relacionar bem lá dentro, não entregar bem, ele vai performar ruim. E aí o que vai acontecer? Ele não vai renovar comigo. Então, respondendo sua pergunta, é claro que, por exemplo, eu venho de um sistema onde a maioria das mídias elas são off, né? Então, assim, tem coisas que a tecnologia já está se aperfeiçoando, mas isso é importante, isso é relevante, a gente tem que estudar. Mas eu acho que a gente tem que se profissionalizar em como se relacionar. Porque antes de vir para cá, eu estava resolvendo um problema, onde a pessoa estava sobrecarregada na função dela, mas o cliente queria entregar, que eu tinha que entregar amanhã. Então, eu tenho que entender a dor de todo mundo e tentar resolver o problema de todo mundo. Porque todo mundo estando bem, o negócio vai acontecer. Então, eu acho que se a palavra-chave disso é o relacionar. Não estou falando aqui de uma perfeição, não é todo dia que eu acordo dizendo isso pra você não. Talvez amanhã, se você tivesse me entrevistado, eu diria outra coisa, mas assim, chateada. Mas o que a gente tem que aprender é que nós somos humanos e nós somos falhos.
É aquela história que muita gente diz assim: "Cliente tem sempre razão?" Eu acho que não. Lá vai eu ser polêmica, né. Mas a gente também acha que não. Eu acho que não. Aquela história, você pode ser o melhor cliente, o melhor perfeição, um dono de restaurante, mas o seu cliente maltrata um garçom, ele não tem razão. "Ah, mas o garçom errou". Ninguém tem o direito de tratar o outro, Uma né. outra questão muito séria é quando você sabe qual é o custo para que você possa funcionar, produzir e se posicionar. Sim, E sim. aí, às vezes, o cliente chega e diz: "Não, tá muito caro isso". A gente Então nem sempre o nem cliente sempre. comparado a quê está caro? Nem Isso! Você respondeu o meu dia a dia. Meu dia a dia é esse, assim, eu trabalho numa emissora que a gente tem, audiência muito grande, automaticamente eu tenho muitas pessoas o no Sistema Verdes processo. Mares é líder de mercado, né. Ele é assim, ele é líder e ele gosta da perfeição do que faz. E isso envolve muitos custos, né. E muitas vezes o cliente chega, fala abertamente: "Olha, eu tô enquanto eu tenho esse dinheiro e eu compro tantas inserções na emissora B, com você eu compro uma". Aí eu a gente faz um estudo, vou falar novamente, né, eu tenho muitos dados de pesquisa que me ajudam nisso, talvez para você essa uma seja melhor do que fazer 10. "Ah, mas tá relacionado a quê? O que é que você quer? Você não quer pessoas? Você não quer esse perfil?" Isso é muito poderoso, você falou. É, e Uma inserção uma exceção, pode ter um impacto de progressão geométrica superior ao que ele faria com 10. com 10. E a gente tem que ter muita segurança, sabe, assim, falando também um pouco da minha profissão, a gente tem que estudar muito, sabe. Eu digo que o executivo, ele não precisa ter tudo, saber de tudo, mas ele tem que ter uma noção de tudo. Qual é a diferença disso? Eu não preciso ser especialista. Eu atendo um cliente de carro, eu não preciso ser especialista no carro dele. Eu não preciso saber quantos quilômetros ele faz com 1 litro de gasolina, eu não preciso. Mas que ele tem um carro, que o concorrente dele tem esse, que esse, eu preciso, porque na hora que eu estiver conversando com ele, gerando o negócio dele, eu vou ter que entender a dor dele. E a dor dele vai ser o quê? Vender aquele carro. Vou dar aqui um exemplo, né, que ele pode trabalhar marca e filho, tem várias formas. Então eu tenho que ter uma noção. A gente precisa estudar. Não, antigamente todo mundo tinha o dom da venda, né. Hoje em dia não dá mais para ser só dom. Tem que ter o algo a mais. É aquela história, se você vai se relacionar com alguém, sei lá, estamos na faculdade e um rapaz quer paquerar você. Ele vai ter que te estudar. Porque se ele chegar, sei lá, pegando na tua mão e tu detesta quem pegue, acabou ali, não tem mais como evoluir. Então a gente precisa se estudar, a gente precisa. Eu tenho muitos ditados na minha vida, sabe? Por exemplo, você falou da cadeia, eu sou daquela que, como diz a música, é impossível ser feliz sozinho. Quanto mais gente for feliz comigo, mais eu vou ser feliz. Sim. Porque tu concorda que eu vou estar cercada de pessoas felizes? Né? Quando eu tô me preocupada só com a minha. Eu não tô dizendo aqui que você tem que se anular para fazer o outro feliz. Tipo, teu vizinho precisa de R$ 10. Ah, eu vou voltar a pé para dar o dinheiro pro meu vizinho voltar de carro R$ 10. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você não pode dar. Dê os R$ 10. Vá os dois juntos de carro. Então, assim, eu acho que você não é impossível realmente ser feliz sozinho. E outra coisa, eu acho que você sempre alguém vai somar com você. Não existe nada, nenhuma conversa, nenhuma ligação, nenhum WhatsApp, nenhum momento que vai ser em vão. Você pode ter certeza, alguma hora você vai lembrar daquilo. Você pode ter ido para uma reunião, porque acontece, tá? Tem reunião que eu não gero negócio nenhum. Tem muitas reuniões. Porque, assim, às vezes o cliente não quer, mas quer agora, o cliente tem medo, vai falar com a esposa, mas eu vou. Pode ter certeza que você, se eu sair daqui, você acabou de falar vários dados que eu não sabia. Então, assim, não foi em vão esse nosso momento, né? O nosso relacionamento não foi em vão. Mas já falei demais, pode seguir. Eu tenho que lhe falar que muito daquilo que você está a nos dizer, que está nos ensinando, acaba também, eh, sendo uma confirmação instintiva daquilo que a gente procura fazer no dia a dia. Então, às vezes a gente abre o relacionamento, aqui na empresa eu faço o institucional, eu faço o comercial na empresa, e a gente inicia um relacionamento
e aparentemente não daria em nada. E aí 3 meses depois, Dá em tudo, né? porque você ficou a pessoa viu, o cliente viu a tua sinceridade. Sim, Ele viu o teu valor, ele se sentiu seguro seguro. ante aquilo É. que você estava dizendo para ele, e agora ele parte para a confirmação. E quando ele precisar, ele vai lembrar de você. Eu vi, em você um aspecto de maestria. Foi isso que eu vi em você. Assim, você falando que mas do que adianta nós sermos felizes de maneira unilateral e os demais que estão num time não serem assertivos. Então eu vejo que o executivo, como você muito bem disse, fazendo usar suas palavras, ele até pode não ter o conhecimento profundo, mas ele tem uma visão clínica. Isso. Então funciona muito como um maestro em uma orquestra, para que as coisas possam funcionar. E exige também, pelo que eu vi, além dessa maestria, você tem sensibilidade para lidar com o outro, inclusive para administrar a dor do outro, que nem sempre a gente acorda meigo, serelepe, fagueiro, querendo, tipo assim, vendo um arco-íris em todos os lugares. Nosso tempo está chegando ao fim. E aí, a pergunta decisiva agora, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: por que é importante para alguém estar nos mais diferentes veículos de comunicação? E todos os veículos, eles atendem a dor de alguém que almeja vender? O que que você poderia falar sobre isso? Eh, Atende, né, assim, eu acho que toda tampa tem sua panela, e o sistema Verdes ele tenta estar sempre 100% para a necessidade de alguém. Aquela história, assim, se hoje em dia o cliente quer uma matéria comercial, a gente tem o public post que a gente chama, né, tem o conteúdo patrocinado. Se o cliente quer aquele cara lá do centro que quer trabalhar marca, construir, eu tenho um FM 93 para isso. Então, hoje, até hoje, posso ser que amanhã, volto a dizer, eu diga outra história, mas hoje, todos os clientes que eu visitei, todos os clientes que eu prospectei ao longo desses anos, eu tinha uma solução para ele. Talvez chegue uma hora que o cliente, eu consiga resolver até aqui. E aí ele já vai ter outra necessidade. Então aí talvez ele já vai maior. Mas eu acredito que até hoje, tudo que o cliente precisava, vai ter alguém para algo no sistema que vai conseguir contemplá-lo. Eu estou começando na área comercial. Qual é o conselho que você me daria para chegar onde você chegou? Olha, saber se relacionar. Porque, assim, eu acho que, às vezes, a gente vai com muita sede ao pote, né. E, como eu falei pra vocês, o relacionar não o relacionar pra mim é o olhar, é a forma onde você coloca a mão, é o que você tá achando. Quantas vezes eu estava numa reunião e eu achei que eu estava achando que eu estava abafando, e depois eu fui ver o cara estava todo tempo. Ele já estava impaciente. Então, assim, a partir dali, eu já sei que eu não vou evoluir mais em nada. Eu tenho que ter o discernimento e dizer: "Não, pois tá bom, pois ó, aqui vamos fazer assim, quando você puder, você me dá o ok". Então, se eu tivesse começando agora, eu queria escutar isso, assim, saber me relacionar e saber também ter questão de paciência. Porque às vezes a gente quer, essa geração agora que tá vindo, é a geração que eu digo do imediato, né. Por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos que eu fico me perguntando se ela tivesse nascido na era da TV, que eu tinha que esperar a propaganda, porque ela não consegue esperar 3 segundos de um YouTube. Ela já fica: "Mamãe, tá branco, né". Então, assim, é muito imediato, mas a vida está imediata, mas se você for na onda, você não vai ter bons negócios, você não vai conseguir se desenvolver, porque, assim, quem é que ganha hoje? Quem tem mais a inteligência emocional, quem é o paciente, quem é o resiliente. Pois, muitas vezes a empresa ela tem o melhor vendedor, o cara vende até casa pegando fogo, mas o cara não tem resiliência, o cara na primeira dificuldade explode. Não dá, a empresa vai querer aquele calmo também, porque a equipe ela vai ter um contraponto. Então, assim, eu acho que, resumindo, quando eu falo se relacionar, é o meu relacionar com você, mas é eu me relacionar comigo mesmo, eu internamente. Então eu diria isso, saiba como aquela situação como ela está e como você pode se relacionar. E não é porque não deu certo hoje que não vai dar certo amanhã. A gente tem que saber o momento certo também.
Nós somos muito gratos pela sua presença hoje. Ai, gente, eu consegui responder tudo. Foi Olha, legal. eu só posso dizer o seguinte para você, das minhas percepções, tá? Em primeiro lugar, conhecimento. Se eu quero mudar de patamar em qualquer área, eu preciso ter a humildade de Sim, buscar conhecimento. sim. Segundo, a área comercial, ela combina conhecimento com relacionamento. Demais. E relacionamento envolve sensibilidade. É, Conhecer o é. outro, ter a humildade de querer olhar para o outro, entender a dor, entender a necessidade. E nós aprendemos hoje isso com você. Oh, obrigada. Que bom. Fico feliz, muito feliz. Então, eu acredito que a galera que está nessa audiência, que está nos acompanhando pelo YouTube, Instagram, pela nossa plataforma própria, eles vão ser ricamente privilegiados por esse encontro. Nós temos uma referência, você está sendo essa referência para conosco e a nossa gratidão de você ter compartilhado o seu rico tempo conosco aqui. Foi um Conte prazer. comigo. Estou à disposição para o próximo, viu? E é isso, pessoal. A gente recebeu então Lorene, ela é executiva de contas do Sistema Verdes Mares, e eu acredito que foi um rico aprendizado que pode somar com a sua caminhada como empreendedor, como empresário, e vamos avançar nesse tempo de conteúdo com simplicidade e excelência. Até o próximo encontro, a gente se fala.